Hoje nós nos reunimos aqui para compartilhar uma história de superação e fé. E a jornada do nosso amigo e irmão Vanderlei. Que no dia 11 de setembro de 2022, ele enfrentou um momento delicado em sua vida ao ser hospitalizado com uma pneumonia que rapidamente se agravou, levando à UTI. E durante 45 dias de intensos desafios e experiência marcantes, Vanderlei mostrou força e determinação. Enquanto seus entes queridos uniram suas esperanças em oração, esta é uma história de luta, esperança e renascimento, que nos inspira a valorizar a vida em toda a sua plenitude. Vanderlei, qual foi a lembrança que você tem no dia em que tudo aconteceu? Aconteceu durante o dia, durante a noite? Como tudo isso começou? Conta aí para nós. Começou durante o dia, no dia 10 de setembro, e eu fui diagnosticado com a pneumonia e fui ao hospital evangélico, e lá eu fui transferido para o hospital regional, porque o meu problema era grave e era problema de UTI. Isso aí eu tive ali, fiquei por 42 dias na UTI, onde eu vim, com a força de Deus, me recuperar. Mas conta para mim, como é que tudo isso começou? O que aconteceu? Quais sintomas que você sentiu? Eu tive assim, uma tosse, aí eu escarrei uma bola de sangue e não contei para ninguém, nem para minha esposa, para ninguém. Ficou para mim aquela doença. E eu demorei, no caso, ir para o hospital, e quando eu fui, eu já estava praticamente passado de horas. Aí eu peguei, aí o doutor pegou, me diagnosticou com a pneumonia, foi aonde eu fui transferido para poder fazer os procedimentos. E desse procedimento você vai direto praticamente para a UTI? Para a UTI, fui direto para a UTI. E lá ficando 20 dias em coma, e que eu voltei, né, depois de 20 dias, que eu vinha começar a melhorar depois de 20 dias. Então, durante 20 dias que você esteve em coma, né, ali na UTI, você teve alguma visão durante essa experiência? Tive. Como foi que aconteceu? O que é que aconteceu nesse período? Eu tive a experiência que eu tive do outro lado, né, porque conversei, fui julgado, e eu nunca tinha matado, nunca tinha roubado, e foi aonde eu fui salvo por Deus. Deus é que olhou para mim e que não tinha chegado, no caso, a minha hora ainda de partir. E aí eu fiquei por mais 20 dias, 22 dias na UTI, foi aonde eu me recuperei. Em nome de Jesus. Mas como que você fala assim, eu fui julgado? Naquele momento, aonde é que você acha que estava o seu espírito? Com quem você estava conversando? Eu estava junto com Jesus. Junto com Jesus, e eu estava assim, eu estava amarrado numa cama, e eu não conseguia falar. Por que eu não conseguia falar? Porque eu estava com atraxe, eu não conversava. Simplesmente eu não conversava, eu só acenava. Eu acenava com os dedos, né? Assim, muito, muito, muito. E a pessoa do outro lado, que estava assim, querendo no caso, me matar, eu quase morri lá. Eu quase fiquei do outro lado, mas eu quase morri. Como que era a conversa de vocês lá do outro lado? Como que era a conversa de vocês lá do outro lado, para a gente entender bem? Eu conversei, eu conversava, eu falava, mas ninguém ouvia. Por quê? Porque eu estava com atraxe, ninguém me ouvia. O doutor não me ouvia, ninguém me ouvia. Só mesmo que ouviu, no caso que eu ouvia, era Deus e Jesus. Aí foi a hora que eu já não estava mais, eu só estava acenando, não estava conversando. Foi a hora que eu bati numa mesa com as duas mãos,
que saiu o nome Jesus, assim, ó. Que aí o outro veio de lá para cá e falou assim, ele é de Deus. Ele é de Deus. Quem é que veio de lá para cá? Assim? Foi o que estava me julgando. E como que era essa pessoa que estava te julgando? Como é que eram as características? As características totalmente diferentes, eu nunca vi daquele jeito. Nunca vi daquele jeito. Tinha algumas vestes, alguma coisa? Tinha uma veste branca. O que estava te julgando? Tinha umas vestes brancas. E é o que ele falou para mim, que eu estava do lado de Deus. Que eu não ia para o outro lado. O outro lado estava perto, não estava tão longe. E hora nenhuma, lá onde eu estava, graças a Deus, e Jesus Cristo, e eu lembro de eu falar que, mas quem que é? Eu falei assim, quem que é seu pastor? Eu peguei e falei assim, o meu pastor chama José Araldo. Mas qual que é o mais importante? Quem é que perguntou para você? Esse que está com as vestes brancas, que me procurou. Estava julgando? Que estava julgando. Aí ele falou assim, mas quem que é o primeiro? Eu falei, primeiro é Deus, lá na hora. Primeiro é Deus, segundo Jesus Cristo e terceiro o pastor José Araldo. Aí foi aonde que, aí aquelas luzinhas verdinhas assim, ó, que tava assim as luzes verdes, vermelha, amarela e verde. Foi aonde as luzes verdes, depois que eu falei esse relato, que elas tomou conta do painel. Porque no caso Jesus Cristo estava do outro lado, mas eu não vi ele. Eu não vi. Aí só vi as lâmpadas, as luzinhas que ficou toda verde. Então esse diálogo seu aí só foi com essa pessoa que julgava você e a intenção dele era que você morresse, então? Não, era que eu morresse. Ali, depois que eu falei de Deus e falei das três, foi aonde que ele viu que não tinha, comigo ele não tinha chance. Mas você viu alguma coisa mais, assim, desse lado, dessa que estava te julgando? Não, ele estava julgando assim, e tentando me ferrar de todas as maneiras para mim ficar do lado ruim das coisas. O que ele acusava você do quê? Não, ele acusava de tudo. Ele acusava de tudo, se eu já tinha roubado, se eu já tinha matado, se eu era um homem infiel, se eu era um homem totalmente diferente do que eu sou. E lá eu falava, eu acenava muito, porque eu não estava conversando. Eu estava com a Trax, E ele estava sozinho ou estava acompanhado? Não, ele estava só. Ele estava só. Até eu falei, depois que eu saí do hospital, eu falei assim, ó, eu estava num lugar que eles queriam me matar de toda hora. Aí um passava, falava assim, ó, Vanderlei, ele não escapa, não sabia meu nome, ele falou, ele não escapa. Ele não passa de hoje. Isso aí eu escutava, eu estava em coma, mas eu escutava as pessoas falando. E, na sua avaliação, essa visão aí do além, você acha que, você disse que bateu na mesa, quando você bateu na mesa assim, por que essa reação de bater na mesa? Porque você estava com medo? Porque o que é? Não, eu estava assim, eu queria provar, eu queria falar com quem eu realmente estava. Com quem você tá? Foi onde eu bati, aí saiu o nome, saiu uma poeira branca e saiu o nome Jesus escrito assim, Jesus, na mesa que eu tava. Aí a hora que saiu esse nome escrito Jesus, você sentiu o quê? Paz? Não, a paz. Alegria, aí eu senti, o que você sentiu? Eu senti paz e muito alegre. E daí pra cá, cada dia, eu vim melhorando mais, vim só melhorando. E até que, quando na semana que eu saí do hospital, o doutor falou pra mim assim, ó, aí se você continuar respirando sem os aparelhos, tudo, eu vou te dar alta essa semana ainda. Mas depois dessa experiência que você teve, foi aí que você voltou do coma? Voltei do coma. Por isso que eu falo, cada dia eu fui melhorando mais. Na semana que eu fui para sair do hospital, naquela semana que eu me deram alta do hospital, o doutor me deu alta, eu simplesmente parece que eu não tinha ficado doente. O meu corpo estava magrinho, perdi 17 quilos e foi aonde eu recuperei, graças a Deus. Depois eu saí que eu recuperei. Mas você viveu essa experiência e nessa experiência tem alguma coisa que você não consegue explicar?
Tem umas coisas que não dá para explicar. Não dá, porque as pessoas não acreditam. Eles não acreditam o que aconteceu comigo. Igual eu mesmo, que eu senti muito, porque as pessoas não acreditam no que você vai falar depois, da experiência que você tem. Que eu estava do outro lado, que eu passei muitos dias em coma, as pessoas não acreditam. Quando eu falo que eu estava escutando, aí tem muita gente que fala assim, não, é verdade. É verdade porque quando está em coma, escuta. Só que não reage. Eu não reagi. Não tinha como reagir. Mas durante o período que você estava em coma, são 20 dias. 20 dias. 20 você lembra desse tempo todinho, desses 20 dias, ou como é que foi isso? Não lembro todinho, não lembro. Não lembro todinho, não lembro. Eu lembro mais quando eu comecei a melhorar, que eu lembro mais das coisas. Mas você viu a hora que você entrou na UTI? Eu vi chegando no hospital. Por causa do Geroflex, né, de noite eu vi chegando no hospital. Mas depois também eu não vi. Aí esse pessoal já vieram embora, minha família, e eu fiquei praticamente só eu e Deus no hospital. Foi aonde que eu passei mal demais na conta, depois que eles vieram embora. Aí você não, dali pra frente, não, você não aí lembra de... Não lembro. Eu eu escutava os outros falar, esse aí não escapa. Olha o jeito que ele tá, esse aí não escapa, não tem jeito, ele vai morrer mesmo. Isso aí eu escutava, mas sem reação. Mas quando você escuta um negócio desse, que você está lá na UTI, como é que você reage dentro de você? Não, você reage muito pouco. Você não tem muita lembrança do que as pessoas estão falando toda hora. Do doutor ir lá para conversar comigo. Eu escutava ele falando, mas só escutava ele falar. Eu não tinha reação. Aí depois dos 20 dias, aí eu vinha melhorar cada dia mais. Até eu pensei mesmo que eu tinha ficado só uns 30 dias, 20 dias no hospital só. Só que depois eles relatou que eu tinha ficado mais tempo, que até me levou eu lá para tomar sol, lá de fora o doutor me tirou a ventilação mecânica. Aí ele falou, como você está se sentindo? Eu falei, não, eu estou respirando normal, porque já tinha tirado. Aí quando tirou a tráqueos do pescoço, que ele tirou a tráqueos aqui da minha garganta, eu lembro do doutor me falar assim, ó, mais uma vida salva, e pôs no lixo a tráqueos. Mais uma vez, porque tem muita gente que tira a tráqueos depois de 1 ano, 4 meses. Eu tirei a tráqueos no hospital ainda. Sei tudo, Jesus e Deus que me deu essa libertação. Então, depois que você voltou, quais são os valores e as crenças que houve mudança na sua vida? O que mudou na sua vida depois de tudo isso? Hoje acredito muito em Deus, acredito muito em Jesus Cristo, e tudo que eu vivi lá, que eu passei, cada dia agora a gente tem que ficar mais crente mesmo com as coisas que me aconteceu, que foi muito triste. Assim, eu mesmo posso falar em tristeza, porque eu não lembro dessas tristezas. Quem lembra dessas tristezas que eu estava no hospital era minha esposa, os meus filhos, e o meu sobrinho, o meu pessoal da minha família, que viu o meu sofrimento, que eu não vi meu sofrimento. Quem viu meu sofrimento foi eles que viram. Eles que foi lá e tudo, que viu meu sofrimento naquele hospital que eu estava. Naquela situação. Falando em sofrimento, né, eu estive lá e eu vi você, olhando humanamente falando, no dia que eu estive lá, realmente eu achava que você não estaria aqui hoje conversando, contando isso pra gente, porque quando eu olhei o seu corpo, não era esse corpo, né? Não era. O corpo inchou, realmente você estava deformado, né? Deformado, em estado muito crítico, né? Isso. E que realmente, aos olhos humanos, olhando assim, você não teria nenhuma chance mais de estar aqui, né? Não estaria mais aqui no nosso meio, nenhuma chance. Não, nenhuma chance. Eu fui lá depois de alguns dias que você estava na UTI, você estava lá na UTI, e eu pude perceber isso. Eu falei, meu Deus, eu acho que ele não retorna mais com vida para casa, não. Eu cheguei a pensar isso mesmo. Porque o estado seu era gravíssimo, né? Era bem grave. Então aí o que acontece? Aí quem vê você hoje não imagina
exatamente o que você passou, que né? eu passei naquele hospital, naquela UTI lá. E o desespero daqueles que estavam aqui fora, né? Porque estavam ali, esperando, sabe aquela notícia? Notícia ruim, Aquela notícia da morte. da morte. Estava esperando. E aí, isso não estava na sua mente enquanto você estava lá internado, você você não pensava na família, alguma coisa? Pensava na família, pensava, mas depois dos 20 dias, antes não. Não, eu falo antes. Antes não, porque eu estava em coma, eu só escutava o que os outros me falavam. Assim que o doutor me falava, que as pessoas passavam, eu olhava, eu estava no UTI, muitas pessoas passavam, até um rapaz morreu lá de parede comigo, lá pertinho de mim, lá eu não vi, não. Aí ele morreu lá e tudo, chegou baleado e morreu. Aí eu escutava, esse aí não passa de hoje, esse aí não escapa. Mas eu estava praticamente morto mesmo. Magrinho, só via só a boca e só. Mas você ficou magro depois que você retorna, porque enquanto você estava lá em coma, você estava inchado e muito inchado. Essa que foi a situação. Então você eu lembro mesmo quando eu estava bem magrinho, que eu lembro. Aí o John foi lá me visitar, ficava comigo, a Fernanda, e eu falava coisa com coisa, eu ficava variando, assim, que eu não estava recuperado totalmente. Eu variava, falava as coisas, até minha esposa mesmo conversou com quem ia ficar comigo lá, fica com ele, mas ele vai falar muita coisa, porque ele ficou muito tempo internado, ele tomou remédio mais. Então ele vai falar coisa com coisa, ele vai variar aí, em certo ponto. Você acha que essa experiência sua pode influenciar algumas pessoas hoje? Pode sim. A pessoa tem que ter fé em Deus, Jesus Cristo primeiramente também, e procurar uma salvação. Então você quer dizer o seguinte, que quando você bate naquela mesa que aparece o nome de Jesus, você fala, quer dizer que aquele foi o momento crucial para mudar a história da sua vida, para você não morrer naquele dia. Foi. Ali começou todo o processo de melhora. Foi no dia que eu bati na mesa, que saiu aquela fumaça branca, que eu falei das três pessoas, no caso Deus, Jesus Cristo e o pastor José Araldo. Foi aonde, dali para cá, minha crença... Aí eu fui melhorando cada dia mais, até que, graças a Deus, eu estou aqui hoje, dando esse testemunho. E não era para estar aqui, mas Deus não quis assim, então eu estou aqui hoje. Então, você acha que isso influenciou de alguma forma, mudou alguma coisa na sua família com respeito a isso? Mudou. Alguns amigos seus que tomaram conhecimento desse momento difícil, né? Porque é um momento difícil que você passou, e aí quando eles viram você voltando para casa e tal, e ver você hoje, você acha que isso faz eles pensar um pouquinho na vida? Faz pensar. Muita gente ia lá só para ver mais assim o meu final. Aí quando eles viram que eu estava já vindo embora para casa, que eu estava de alta, aí eles falavam, rapaz, esse aí voltou da morte. E Deus pôs ele de novo aqui, junto com a gente, ele voltou da morte. O jeito que eu estava... Muitas pessoas falam assim que você voltou da morte? Muitas pessoas? Fala. Até eu estou trabalhando ainda, tem muita gente que fala, você está doido, mas você morreu e viveu de novo, porque você ainda está trabalhando ainda, mas tem que trabalhar, a gente sempre tem uma desculpa. Mas, graças a Deus, estou aqui. Não morri, não. Agora está com quanto tempo, né? Que você já... Tem 2 anos. 2 anos? 2 anos e... 2 anos e 5 meses. 2 anos e 5 meses, né? Eu tenho 2 anos e 5 meses hoje. Você nasceu de novo? Eu nasci de novo. Muita gente fala, assim, os amigos falam, você nasceu de novo. Você tem hoje 2 anos e poucos de idade, 2 anos e 5 meses de idade. E o que eu tive, o que eu passei... que por muito menos os outros morrem por muito menos. Eu tive do outro lado muitos dias e voltei à vida, em nome de Jesus, graças a Deus. Tem algum arrependimento? Arrependimento, eu, assim, em parte eu tenho, que eu demorei muito
a procurar uma religião, procurar uma igreja para ser batizado. Eu acho que eu demorei muito. Hoje eu vejo as pessoas que estão aqui fora, não procuram Deus não. A pessoa não procura, mas só procura a hora que está morrendo. Você acha que realmente se a pessoa hoje, ela não se preparar, ela vai ter um problema quando ela morrer espiritual? Vai ter. Isso aí é certeza que vai ter. Porque do lado do mundo, que é o mundão que eles falam, lá tem de tudo. Que eu tive pertinho lá, de cá é uma coisa, a parte de Deus é outra. De cá não, de cá é só bagunça. É só rolo, então, mas briga e... Esse lado que você está falando de cá, você escutava algum barulho, Escutava muito barulho. O lado de Deus é mais calmo. Mas o lado de Deus você não teve acesso, você não eu só tive lugar que eu fui julgado, só nesse lugar. Mas só que eu estava no campo de Deus. Porque se eu tivesse no campo do inimigo, eu não tinha voltado. Mas eu estava no campo de Deus e Deus e Jesus fez com que eu voltasse. Você não ficou com medo nessa hora de... Não, fiquei de Jesus abrir e falar, pode vir? Não, Jesus não ia fazer. Os dele é os dele, não tem como. Tá bom, então aí, hoje, o que é mais importante para você? Hoje, o mais importante para mim é Deus, Jesus Cristo, Deus. É os dois, mais importante. Eu ando muito aqui, eu ando muito numa rodovia muito perigosa. E todas as vezes que a gente sai de viagem, a minha esposa faz o nome do Pai, né, o nome do Espírito Santo, conversa com Deus. Antes de nós sair, nós chega, ela conversa também com Deus. Eu também converso na estrada. Hoje eu totalmente Jesus, Deus, Jesus. Assim, que conselho que você daria hoje para uma pessoa? Hoje, se ela, um amigo seu, uma pessoa que está vivendo uma vida meia fora dos caminhos, praticando coisas erradas, né? Fazendo coisas que prejudicam ele, prejudica a vida espiritual dele. Que conselho você daria para essa pessoa hoje? Procurar uma igreja onde tem Jesus e Deus como seu guiador, o seu criador, para que ele siga um caminho certo na vida dele e larga toda a bagunça para trás, toda a vida ruim que ele teve para trás. Essas pessoas têm que procurar um caminho de Deus, Aí eu pergunto para você então, há quanto tempo você já estava na igreja quando você ficou doente? Quanto tempo? 11 anos. 11 anos. 11 anos. Valeu a pena? Valeu. E como valeu? Valeu demais a pena. Valeu demais. Então tá bom. Essa é a história do nosso amigo Vanderlei, que passou por esse momento um pouco complicado, um pouco difícil. Mas nós sabemos que o relato dele foi ele que viveu, né? Ele conta a história do jeito dele, né? Com essa simplicidade que ele está contando aqui, com detalhes. Mas nós sabemos que nem todo mundo acredita nisso, né? E ele é privilegiado porque ele relata que esse foi o dia crucial, onde que a morte estava ali do lado, querendo levar ele, né? Ele relata que através desse nome Jesus Cristo, foi o dia que ele, a partir desse momento, ele se levanta no sentido assim, o corpo dele reage e ele começa então a melhorar a cada dia. Como que foi quando você retornou para casa? Como é que foi esse momento? Foi um momento muito alegre foi muito alegre para mim, para toda a minha família. Foi bom demais ter voltado. Eu não andava, né? Eu vim de cadeira de roda. Aí aqui minha mulher que cuidava de mim, que ela levava no banho para tomar banho. Eu não andava, eu não conseguia andar, eu não ficava de pé. Eu emagreci e perdi toda a massa muscular, né? Aí foi com o tempo mesmo, fazendo fisioterapia, acreditando muito em Deus e tudo. Foi Jesus, foi aonde eu voltei a andar. Andei caindo um pouco, porque perde a coordenação motora das pernas. Eu andei caindo, mas graças a Deus estou aqui. Estou de pé, graças a Deus. Em nome de Jesus. Aí é uma alegria, né? Uma satisfação, né? Poder
voltar às suas atividades hoje, né? Graças Porque a está Deus. trabalhando e Estou tal. trabalhando. Não estou podendo muito mexer com veneno, mas estou trabalhando. No meu serviço, graças a Deus, não prejudicou um pouco, mas não tanto. Bom, é isso aí. Aqui agora, o nosso abraço. Muito obrigado. Fica com Deus. Obrigado.